Poatan versus Ankalaev acontece nesse dia 8 de março e é uma das lutas mais aguardadas aí pelos fãs brasileiros do Alex Poatan e também dos russos lá, fãs do Ankalaev. É uma luta que promete muito, com dois atletas extremamente frios, né, calmos e estrategistas. Então eu vou analisar para vocês um pouquinho, vou falar um pouquinho do cartel dos dois atletas para vocês primeiro, e depois a gente vai estar analisando aqui os melhores momentos da carreira dos dois atletas para a gente conseguir ter uma base, né, e saber mais ou menos para qual rumo que essa luta vai tomar aí no UFC 313, que acontece dia 8 de março. Primeiro aqui o Ankalaev, né, 32 anos, mais jovem do que o Poatan. Ele tem 10 nocautes em sua carreira, né, então venceu 10 dessas 19 vitórias que ele tem por nocaute e 9 foram para a mão dos juízes, dos árbitros, né? E teve na sua carreira apenas uma derrota, que foi uma finalização. Então ele nunca foi nocauteado e nunca perdeu uma luta, deixando ir essa luta para a mão dos árbitros. Então nocauteou 10 foram para a decisão dos juízes, totalizando 19 vitórias, nunca finalizou ninguém também. E nas derrotas ele nunca foi nocauteado e nunca deixou a luta ir para a mão dos juízes, né? E sofreu uma finalização, totalizando aí 19 vitórias e uma derrota em seu cartel. Dessas 19 vitórias, né, a gente conta todas as lutas da sua carreira, né? Então teve muita luta aqui, ó. Teve luta no WMMA, né? Daí perdeu aqui e tal. Mas vamos falar só do UFC, e foi aqui de 2018 para frente, que foi quando ele entrou no UFC, tá, galera? Aqui, ó, 2018. A primeira luta ele já perdeu aqui no UFC, né? Então, logo que ele estreou no UFC, às vezes até aqui ele foi finalizado, às vezes até pelo nervosismo, né? No terceiro round, aos 4 minutos e 59, quase finalizando o round, finalizando a luta, né? Ele foi finalizado aí num triângulo. Então, daqui para cima ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias. Uma delas até aqui em cima do Thiago Marreta, né? Então 9 vitórias, um empate, um sem resultado, depois mais 2 vitórias, totalizando 11 vitórias, né, bem dizer consecutivas, interrompidas aqui por um empate e um sem resultado, porque teve um golpe ilegal em cima do Johnny Walker. Então nessa luta com o Johnny Walker teve golpe ilegal, então não teve resultado. Aqui teve um empate e depois, logo aqui em cima, ele venceu o Johnny Walker também, né? Então nocauteou o Johnny Walker aí no segundo round com 2 minutos e 42. Então a gente tem, na verdade, aqui uma derrota na estreia, né, do UFC, e depois 13 lutas sem perder. Então 13 lutas aqui sem perder essas lutas. O Alex Poatan já tem uma idade um pouco mais, né, avançada aí, 37 anos, né, que ainda assim é jovem, mas para MMA, para UFC já é uma idade já mais preocupante, né, 37, 38, 39, acaba que o atleta começa a decair um pouco aí seu nível técnico. Ele teve um total de 12 vitórias e 2 derrotas. Dessas 12 vitórias, o que impressiona aqui são 10 nocautes, né? Então de 12 vitórias ele nocauteou 10, então o poder de nocaute dele todo mundo sabe que é absurdo. Nunca foi finalizado e nunca e teve 2 lutas que foram para a mão dos árbitros, né? Foi nocauteado uma vez, foi finalizado uma vez e nunca perdeu uma luta que foi para a mão dos árbitros. Então aqui os dois estão iguais, foram finalizados uma vez. O Ankalaev nunca foi nocauteado, então nisso a gente já tem uma boa noção de que a luta vai ser 100% em pé, bem dizer, né? Aqui das lutas do Poatan eu vou considerar só o do UFC para frente também. Então LFA aqui a gente não conta, vamos contar só do UFC para frente, tá? Ele entrou aqui no UFC 268 em 2021, onde ele teve 1, 2, 3, 4 vitórias, interrompidas por uma derrota pro Israel Adesanya. Depois ele teve mais 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. No total, então, ele tem 9 vitórias dentro do UFC. Essas outras aqui de baixo, assim como eu fiz lá com o Ankalaev, a gente não vai contar, beleza? Mas então, de 9 vitórias, ele teve uma derrota ali no meio. Essa derrota foi justamente a derrota pro Adesanya, né? Vou mostrar para vocês aqui que ele foi nocauteado, né? Ó, já era. Então essa derrota que o Poatan teve na sua carreira. Falando agora
dos melhores momentos do atleta aqui, tá? E o que eu analiso vendo, né, essa luta e o que eu posso adiantar para vocês. O Alex Poatan, ele é um atleta também muito calmo, né? Que consegue entregar o seu jogo, né? Mesmo o adversário sabendo a forma que ele vai lutar, ele consegue entregar o seu jogo. Ainda não pegou um atleta que consiga, digamos, desmistificar esse jogo de guarda baixa, esse jogo de contragolpe dele. Então ele entra extremamente calmo, extremamente focado para entregar realmente aquilo que ele treinou, né? Se ele treinou para o cruzado, que é o golpe mais forte que ele tem, um golpe que nocauteia muito, cruzado com a mão da frente. Então, ele entra ali para entregar isso, ó, cruzado com a mão da frente e o cara cai, tá? Então, ele tem um time muito perfeito, aonde ele pega a brecha exato, ó, o cara fechou a guarda, deu uma abridinha, ele já pegou de cruzado, ó, por trás da guarda do adversário. Então, não foi nem erro de guarda do adversário, é posicionamento mesmo de pé dele, ó. Como ele entra, ele afunda esse pé esquerdo, ó, na hora que ele vai jogar o movimento, ó. O cara deu um meio passo, olha como ele afunda completamente, né, o corpo dele para entrar. Então é um estilo diferente, né? Então é um estilo que ainda não foi, vamos dizer assim, desmistificado pelos adversários, né? Como já aconteceu com outros atletas que tinham um estilo muito único e acabaram sendo, né, vencidos e encontrado esses pontos fracos. Eu acredito que todo atleta em um certo momento isso vai acontecer, tá? A guarda desse adversário dele também, só por Deus, né? O Poatan, ele tem a guarda mais embaixo, mas ele tenta controlar muito essa distância, né? Então ele consegue ter um controle de distância muito bom. E esses golpes que saem ali de baixo, quando ele consegue pegar esses cruzados, aqueles mão, ó, a mão ela sai mais de baixo, o adversário ele meio que não tá esperando essa mão sair, né? Ó, o cara tá com a guarda baixa, quer ver, ó? Ó, ele tá com a guarda baixa. A mão ela sai aqui de baixo numa velocidade absurda que não dá tempo de reflexo pro adversário, né? Então a mão entra muito fácil e tipo assim, ele nocauteia muito dessa forma. E esse nocaute que acontece com essa facilidade é pela velocidade dele. É um atleta alto, um atleta pesado, tem uma envergadura muito boa e consegue controlar muito bem essa distância e entregar esse cruzado de esquerda aí, né, e nocauteando bastante gente com golpes muito simples, né? Um jogo muito simples, muito bem treinado para que isso aconteça. Então, é um atleta que, na minha opinião, né, tem muitas chances de vitória, sim, né? Porque tem um jogo muito assertivo, aonde um jogo muito bem encaixado, muito bem treinado, uma boa defesa de quedas também, mas não acredito que o Ankalaev vai tentar queda, né? Só se ele se sentir acuado, como já aconteceu em outras lutas, de ele ver que não tá funcionando em cima e ele tentar jogar pro chão para tentar um ground and pound, tentar ali de alguma forma nocautear o adversário. E muito espelhado, eu vejo assim, o Ankalaev, né, com o seu potente cruzado de direita, sendo que ele é canhoto, e o Poatan com seu potente cruzado de esquerda, sendo que ele é destro. Então, qual dos dois tem vantagem, na minha opinião? O canhoto acaba tendo um pouquinho de vantagem, então eu vejo um pouquinho de vantagem para o Ankalaev, porque o atleta canhoto, ele acaba tendo um pouquinho mais de vantagem nessa distância, nessa envergadura, quando ele enfrenta um atleta destro, tá? Então, essa é a minha visão dessa luta. E o Ankalaev, falando um pouquinho dele aqui, bem brevemente, tá, galera? O vídeo já tá encerrando, mas bem brevemente. Ele é um atleta extremamente calmo e não é de ficar arriscando movimentos e golpes como outros adversários que o Poatan já teve, a Adesanya, o Prochazka lá. Então, ele não é de fazer isso, ele é um atleta de esperar também para contra-golpear, o que torna suas lutas em algumas vezes ainda uma luta um pouquinho mais parada, uma luta um pouquinho mais chata, né, que às vezes é decidida em um golpe. Então, ó, esse é o estilo do Ankalaev, tá, galera? É um cara extremamente forte, extremamente nocauteador e extremamente calmo, né, extremamente tranquilo nas suas lutas e está muito confiante. A gente, como brasileiro, como torcedor, né, a gente quer ver a vitória do Poatan, mas diferente do que muitos falam por aí, eu vejo que o Ankalaev é um adversário perigoso sim para o Poatan. Pode entrar um golpe, tá, de um lado ou de outro a qualquer momento. Então,
O mestre tá falando que o Ankalaev tem chances de vencer o Poatan, mas chegou lá na hora da luta, o Poatan deu um cruzado e nocauteou o Ankalaev em 10 segundos. Pode acontecer, tá? Tanto quanto pode acontecer o Ankalaev chegar lá e finalizar a luta em 10 segundos também. Quando sobe lá em cima, é 50% para cada lado e não tem essa, beleza? Mas eu vejo um adversário muito difícil para o Poatan pelo estilo dele. É um estilo muito similar ao estilo do Poatan, um estilo calmo, um estilo tranquilo, que fica aguardando a chance para entrar 2 golpes e acabar com a luta. Não é um estilo plástico de se assistir, não é um estilo que chame a atenção de se assistir, é um estilo realmente muito assertivo e é treinado provavelmente milhares e milhares e milhares de vezes para chegar num nível, né, como esse, porque o cara realmente é muito assertivo, assim como o Alex Poatan também é um cara muito dedicado e que tem um estilo muito único. Então é uma luta que me chama muita atenção, mas eu vejo sim chances do Ankalaev desbancar o campeão, tá? Diferente do que muitos dizem por aí, porque ele não tem um jogo tão plástico, um jogo tão bonito de se assistir, seja um jogo mais travado, um jogo mais tranquilo de se assistir, mas é um cara muito frio e fica esperando a oportunidade realmente de entrar 1, 2 mãos e acabar com a luta, tá? E se ele sente que essa luta não tá rendendo, ele vai tentar agarrar em um momento ou outro, jogar pro chão para tentar aplicar o ground and pound, tentar acabar com a luta. O que eu acredito que o Poatan venha a fazer para manter o ímpeto do russo aqui, né, do Ankalaev, é chutar as pernas, tá? Eu vejo o Poatan tentando esse chute nas pernas, só porque também é um problema você ficar chutando a perna quando o adversário é um canhoto, porque você acaba abrindo brechas para a mão forte do teu adversário. Então é uma luta que para mim tem chance dos dois lados, tanto pro Ankalaev quanto pro Poatan, tá? É uma luta que dos dois lados eles têm chances de estar vencendo, então não tem essa de que 90% pro Poatan vencer ou 90% pro russo vencer. Para mim é uma luta meio a meio, porque o estilo dos dois são muito similares, são muito semelhantes e qualquer coisa aí pode acontecer. Pode entrar uma pedrada de um lado, pode entrar uma pedrada do outro lado e acabar com a luta a qualquer momento. A minha aposta, logicamente, é no Alex Pereira Poatan, porém vejo bastante dificuldade pelo estilo dos dois serem muito semelhantes, tá, galera? Os dois são calmos, os dois são bem tranquilos com relação a não ficar jogando golpes no vazio, tentar buscar realmente a assertividade nesses golpes. Então tem que ver qual dos dois vai errar primeiro, qual dos dois vai se abafar primeiro, e nesse momento que um dos dois se abafar primeiro ali, querer partir para cima de qualquer jeito, pode entrar um contragolpe, que é a arma, né, a arma secreta dos dois, é esse contragolpe. Tanto do Ankalaev, eu vejo o Poatan muito mais rápido, mais explosivo, mais assertivo do que o Ankalaev, mas não é uma luta tão fácil assim como muitos estão falando por aí, tá? Logicamente essa é a minha opinião, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários também. Lógico que sempre com respeito, respeitem todo mundo, tá? Às vezes você tem a opinião diferente do seu colega que está comentando ali, mas não vamos faltar com respeito de ninguém, afinal todos somos atletas e artistas marciais e a base de toda a arte marcial é o respeito, tá bom, galerinha? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Hoje a gente vai encerrando por aqui, vamos assistir o evento aí, vamos ver o que vai acontecer. Me segue lá no Instagram também, Fightness Oficial, e confere a descrição que eu sempre deixo links muito bacanas aqui para vocês, cupons de desconto, né? Links para você realmente economizar aí na hora das suas compras. Então clica aqui embaixo na descrição e vem conferir. Até o nosso próximo vídeo, saúde, cara, e eu fui.